Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo é um pouco diferente, né? Porque eu estou aparecendo aqui na tela. Mas eu decidi fazer esse vídeo porque durante essa semana que eu estava fazendo as publicações aí desse mini curso do SketchUp, né? Rolou vários comentários sobre outras dúvidas que eu não consegui explicar, né? Até porque o SketchUp tem diversas funções, né? Eu foquei mais no objetivo assim mais básico, né? De você conseguir dar esses primeiros passos, né? Na criação aí dos seus modelos de projetos de móveis. Bom, mas eu quero fazer um fechamento falando sobre as ferramentas de modelagem, sobre mais outros recursos, né? Que pode vir a ser útil aí nas rotinas de trabalho aí do seu dia a dia, né? Então vamos lá, começando aqui vamos dar uma repassada, né, aqui nas ferramentas de modelagem. Bom, a ferramenta de seleção, essa não tem mais muito o que falar, né, ferramenta de borracha, ela vai apagar. A ferramenta de tinta é o baldinho, né, que a gente consegue, tem algumas cores aqui, né, a versão gratuita tem apenas essas cores, já a versão paga você vai ter disponível aí outras várias cores, né? Mas enfim, já dá para começar a se virar, né? Aí tem essa ferramentinha aqui do conta-gotas. Como que ela funciona? Se eu quero copiar uma cor, eu copio essa cor rosinha aqui e posso colorir outra peça. É para isso que serve. Bom, continuando, aqui embaixo tem a ferramenta de linha. Quando que ela pode vir a ser útil? Deixa eu fazer uma forma aqui, ilustrando só uma linha guia primeiro. Aqui. Para facilitar essa peça que eu quero fazer. Aí. Ok. Então vou fazer um retângulo. Opa! Dá uma espessura aqui para ela, um pouquinho mais. Como eu estou fazendo ao vivo aqui, sem muito corte, né, de edição, a gente de vez em quando pode dar uma embabacada aqui. Tá, pronto, criei a forma. Quando que ela pode vir a ser útil na criação dos conjuntos de móveis? A ferramenta de linha, nesse caso, eu vejo ela muito útil para a gente criar outros desenhos dentro de outras peças, né? Por exemplo, se eu quisesse fazer um corte de ângulo aqui nesse quadrado, né? Que ele não está, acho que bem quadrado, né? Eu poderia editar essa peça, clico duas vezes, ela se tornou aqui editável. Eu troco a ferramenta para a ferramenta de linha e de um pontinho até o outro, ó, daqui até ali, tracei uma linha e com a ferramenta de empurrar e puxar posso editar e criei aqui o meu ângulo, né? Tirar só essa mensagem ali da tela, pronto. Então essa é uma das funções. Ou você pode criar desenhos também, né? Com essas linhas soltas, né? A partir de um ponto até o outro. Então seguindo, continuando. Próxima função, próximo recurso, são essas formas de arcos. Eu utilizo bastante esse arco aqui que se chama arco de dois pontos. Para que eu uso ele? Deixa eu criar novamente mais uma peça, né? Para ilustrar isso. Digamos que essa peça seja um tampo de uma mesa. Deixa eu criar o grupo dela para não ficar solta. Aí. Um tampo de uma mesa e que tem uma passagem de pessoas aqui no canto direito, né? Então eu teria que fazer essa peça meio arredondada aqui no canto, né? O que eu faria? Primeiramente, com as linhas guia da fita métrica, eu traçaria então, vamos traçar duas medidas aqui, duas medidas iguais. Girar o enquadramento de câmera. Ok. E agora eu vou editar essa peça, né? Com o recurso da ferramenta de seleção, clicando duas vezes em cima. Com a ferramenta do arco, o arco de dois pontos, eu posso clicar lá naquele pontinho de interseção
clicar aqui nesse outro ponto e vejam que eu posso dar uma espessura para essa forma do arco, né? Eu vou deixar aqui nessa linha rosinha, ok? Troco para a ferramenta de empurrar, puxar e está feita a edição do canto, né? Então a ferramenta de arco pode ser útil para a criação de móveis nesse tipo de situação, né? Continuando, aqui a gente viu as formas de retângulo normal e retângulo giratório, né? Forma de círculo nada mais é do que, enfim, um círculo, né, normal. A gente clica num ponto e faz a... Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui. E faço um cilindro. Só que esse cilindro, como vocês podem perceber numa visão aqui mais de cima, ele não está bem em cilindro, né? Parece que ele está meio curvo. Então assim, ó, por padrão, o que o SketchUp faz? Deixa eu só desfazer aqui a função. Ok. Quando a gente seleciona a ferramenta de círculo, vejam ali embaixo no campo de medidas que ele está indicando que essa forma de circular tem 24 lados. Se eu quero aumentar, deixar o círculo mais círculo, a gente pode mudar essa quantidade de lados, tá? Fazendo o quê? Clica, aperta, vou digitar aqui 48, aperto Enter, vejam que mudou ali agora os lados, né? E aí eu faço o cilindro, vocês já vão conseguir notar que a forma do tubo já ficou mais redondinha, né? Então eu acho assim 48 lados uma medida assim consideravelmente boa para sair assim a forma mais arredondada, né? Então se isso acontecer com vocês, vocês já sabem agora como corrigir, né? Ok, continuando, as outras formas nada mais é do que polígono. O que ela faz? É um outro tipo de forma, né? Agora só com 2, 4, 6 lados. O texto em 3D. Opa, fiz muito rápido. Deixa eu voltar aqui de novo. Ferramenta de texto em 3D. A gente pode criar um texto. Eu vou digitar aqui então o SketchUp. Aí pode alterar aqui algumas medidas, né, de fonte, as particularidades aqui das fontes, altura, enfim, né? Aí eu tenho um texto em 3D, que nada mais é um texto que tem a espessura, né? E também a gente consegue editar esse texto com a ferramenta de seleção, clicando 2 vezes, e alterar aqui tanto a espessura como as cores, certo? Seguindo, então aqui nessa janelinha já vimos, ferramenta de empurrar, puxar, já vimos. A próxima ferramenta se chama... Não, a siga-me, deixa eu explicar depois. A ferramenta de equidistância. Vamos lá, deixa eu fazer uma outra forma. Vou criar, deixa eu apagar as linhas guia para não me confundir as coisas aqui. Deixa eu criar então aqui um retângulo um pouquinho maior. Puxar uma espessura. Essa ferramenta de siga-me não, a que se chama equidistância, nada mais é do que criar uma forma dentro de outra forma. Ó. Quando eu quando eu seleciono ela e encosto aqui na peça, vejam que ela fica essas bolinhas, né? Então quando eu clico, o que eu posso fazer? Arrastando para o lado de dentro, ela cria uma mesma forma da forma original, né, que a gente fez. Ou se eu levar para fora, ela vai criar a partir dessa geometria uma nova forma com um tamanho maior. Então facilita, enfim, deixa eu colocar aqui assim, digamos que isso aqui vai ser 4 paredes de uma casa. Criei a forma com a ferramenta de empurrar, puxar, posso baixar ela aqui e tá feito, né, de maneira assim bem rápida, né. Então a equidistância serve para isso, copiar os tamanhos de forma tanto para menor quanto para maior. Continuando, ferramenta, então agora sim, a de siga-me. A de siga-me, para que vocês entendam, deixa eu pensar como que eu vou representar isso. Tá, já sei. Uma função muito útil que ela pode ter é, por exemplo, escada de casa, né, que a gente tem que fazer o corrimão. O que eu posso fazer? Digamos que eu tenha um corrimãozinho aqui e agora eu vou pegar a ferramenta de linha, criar uma linha aqui de dentro desse círculo, subir com ela para cima,
Até aqui assim, ó, soltei, ela ainda continua, né? Eu posso dar continuidade nessa linha, né? Com a ferramenta de ESC eu posso soltar e só traçar ela, e continuando com a ferramenta de linha, eu posso clicar lá naquele pontinho, trazer ela agora aqui para o lado, trazer até aqui assim, ó, ainda ela continua, né? E eu vou trazer ela até aqui, ó, eu travei o eixo, ó, usando a setinha de indicação, ó. Então ela, independente de onde eu leve, né, ela vai traçar sempre para cima ou para baixo. Então eu indico para ele que eu quero até essa altura aqui. Aí ele soltou, agora eu vou soltar e tá pronto. Bom, com a ferramenta de Siga-me, já que eu criei a forma de uma face cilíndrica aqui, poderia ser em qualquer geometria, tá? Poderia ser quadrado, retângulo, polígono, enfim, em ângulo, né? A Siga-me, ela vai mostrar para o SketchUp que a gente quer que essa forma feita aqui, né, que no caso é um cilindro, ela seja copiada em torno de todas essas linhas que a gente criou, né? Ou seja, ela vai criar um corrimão, uma forma cilíndrica, a partir desse ponto de origem até o finzinho aqui no último ponto da linha. Aí como que eu faço? Eu tenho que selecionar todas as linhas, pego agora a ferramenta de Siga-me, clico ali embaixo. Opa, não deu certo. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá, de novo. Vou selecionar todas as linhas, vou trocar para a ferramenta de Siga-me e clicar lá embaixo e agora sim. Ele criou, né, o tubo que representa, que poderia ser um corrimão, né? Mas enfim, dá para fazer qualquer objeto que seja de maneira cilíndrica, e vejam que ele criou até os cantinhos aqui em 45 graus, né? Olha como fica bonitinho, né? Então essa é para criação assim de conjuntos residenciais, né? Imóveis, eu vejo que esse é um recurso que pode ajudá-lo nesse sentido. Continuando, próxima ferramenta que se chama revestimento externo. Para ser sincero, eu nunca utilizei ela. Tanto que ela tem algumas opções aqui que está desabilitado, né? Então, enfim, eu não sei qual é o real sentido da função, né? Deve ser alguma coisa ligada à arquitetura e engenharia, né? Mas como eu nunca utilizei, então eu não vou conseguir passar informações aqui sobre ela. Seguindo, próxima função, a mover a gente já viu. A ferramenta de rotar eu não mostrei. Então deixa eu criar mais uma peça aqui, novamente. Traçar uma linha para criar uma parede. Opa, saiu fora, olha só. Eu sei que eu já falei isso que eu vou falar agora, mas vale, acho que tá reforçando esse tema porque é uma coisa que pode confundir aí vocês, né? Olha, eu estou traçando a linha para o meu lado direito, certo? Ele está seguindo o eixo vermelho. Porém, é muito fácil de desviar ela e ela sair fora do eixo. Mas percebam que pode parecer que ainda está reta, né? Então, por isso eu recomendo, novamente, né, falando uma coisa que eu já falei antes, mas utilizem as setinhas de indicação aqui pelo teclado do computador, que vai ajudar bastante no direcionamento dessas linhas, ok? Então, eu vou travar o eixo, no eixo vermelho. Assim eu não corro risco dela sair fora do esquadro, né, ou do alinhamento, né, ali do ponto de origem. Então, como eu não preciso de medidas, eu não vou digitar nada, só vou fazer isso aqui. Agora eu travo o eixo para ela subir para cima e travo o eixo para ela descer para baixo também. Pronto. Ferramenta de retângulo. Vou criar o desenho aqui de 200. Opa, puxar um pouquinho mais. Aqui. Tá bom. Tá, vamos lá. Ferramenta de criar grupo. Ferramenta de rotar agora. O que ela faz? É parecido, é como se fosse uma extensão daquele movimento que a gente consegue fazer de ângulo com a ferramenta de movimento, mas porém diferente. Com a ferramenta de mover, apenas relembrando, né? A gente tem esses pontinhos âncora que dá para movimentar o ângulo das peças, certo? Com a ferramenta de rotar, eu posso fazer um movimento diferente, tá? Mas também é de rotação. Então eu posso clicar aqui nesse pontinho, vejam. Clico ali, enfim, não importa a distância aqui que eu queira, né? Mas eu vou clicar aqui nesse outro ponto. Agora,
eu consigo movimentar essa peça dando um outro ângulo diferente da ferramenta de movimento. Então é mais um recurso que vocês têm de opções para movimentar o sentido das peças. Tá? Então digamos que eu quero então agora aqui de baixo, ó, até aqui no meio, ó, ele vai fazer um movimento a partir lá do ponto de origem que a gente clicou, né? Soltei aqui com ESC e vamos continuar. Próxima ferramenta é de escala. Para mostrar a escala, eu tenho que mostrar uma outra função. Aqui no painel de controle do lado direito, nesse ícone que se chama 3D Warehouse, quando a gente clica, vai abrir uma página, como se fosse uma página da internet, tá, gente? Que se chama 3D Warehouse. Nada mais é do que o armazém de modelagem do SketchUp. E as pessoas, ou seja, os usuários, né, aqui do programa, eles criam lá os seus desenhos e publicam, né, para que outras pessoas possam utilizar. Então vocês vão encontrar eu não vou dizer de tudo, porque acho que de tudo é meio exagerado, né, mas de quase tudo a gente consegue encontrar aqui objetos, né. E aqui a gente encontra coisas que são, assim, modelagens, né, extremamente boas e realistas, e também a gente encontra modelagem bem meia boca. Mas enfim, acho que vale a intenção das pessoas que estão publicando aqui, né. Digamos que eu quero procurar uma geladeira. Eu vou digitar aqui, ó, geladeira, apertei o Enter, aí aparece aqui nessa aba de produtos já algumas opções, mas eu gosto de vir aqui nessa aba de modelos. Eu acho que ela traz mais opções, né, pra gente. Então olha só, a gente tem mais de 1000 modelos de geladeira aqui já prontos, né? Então é um recurso que facilita bastante a nossa vida quando a gente quer dar uma decorada naquele ambiente, né? Digamos que a gente vai fazer as peças lá de uma cozinha, né? Para deixar o ambiente mais bonitão, apresentável, né? Já é legal trazer a geladeira, o fogão, o cooktop, o forno, né? E tá encaixando ali nos seus devidos lugares. Assim a gente consegue ter uma representação de imagem mais realista, né? De onde vai ficar as coisas. Então, vamos pegar uma geladeira aqui como exemplo. Essa geladeira aqui. Vamos baixar. Ele já traz direto aqui para a nossa área de trabalho, né? Tá bem pequenininha lá do lado. É porque a escala desse quadrado que eu fiz aqui tá grandona. Deixa eu aproximar. Tá. Ok, tá aqui. Se eu quisesse, por exemplo, mudar a escala dessa geladeira, deixa eu trazer ela aqui perto da menina lá, da moça, que a gente tem uma referência da figura de uma pessoa, né? Aí, então vejam, ó, a escala dessa geladeira tá grandona, né? Quando comparado com medidas reais. Por que que isso acontece? Porque às vezes, não é que esteja errado, é que às vezes a pessoa que criou essa geladeira, ela está trabalhando aqui no SketchUp sem se preocupar com as medidas reais assim, do objeto, né? Então, para isso, a gente vai utilizar agora a ferramenta de escala. Aqui embaixo, ó, selecionei o objeto, troco para a ferramenta de escala e através desses pontinhos verdes, ó, aqui do centro a gente pode alterar a medida de altura dela, aqui nessa outra ponta a medida de largura, e quando você quer alterar a medida do tamanho assim de maneira proporcional, né, é só clicar aqui no cantinho dela, ó, e arrastar. Então vamos deixar ela, ó, aqui já chegou numa medida mais realista, né? Então é para isso que a ferramenta de escala serve. Sugiro, agora é uma recomendação, né, que você utilize a ferramenta de escala apenas com objetos. Porque se a gente criar por exemplo, eu poderia criar um grupo dessa cômoda e usar a ferramenta de escala, ó, para alterar o tamanho dela, né? Se vocês forem usar numa representação gráfica apenas de imagem, beleza, mas se for para extrair, por exemplo, um plano de corte agora, deixa eu medir aqui, ó. Lembra que a gente tinha feito com 15 milímetros? Ó, vou medir aqui, ela já ficou com 10, ó. Então ela vai alterar a espessura, né, devido à escala da peça. Então eu recomendo que vocês cuidem com essa ferramenta quando forem alterar medidas de peça, né?
Porque se mudar apenas para representação cenográfica, beleza, mas se for para extrair lista de peças, vai alterar ali a medida de espessura. Certo? Vamos continuar. Então aqui a gente terminou. Aqui na fita métrica tem a ferramenta de dimensões e de texto, que eu já tinha mostrado antes. Próxima ferramenta é a... Deixa eu mostrar essa aqui de transferidor. O que ela faz? Nada mais é do que... Deixa eu ir lá para o quadrado. Ela traça linhas guia, só que em ângulo. Deixa eu mostrar. Se eu quisesse daquele pontinho até eu tenho que pegar um ponto de origem, clicar em mais um ponto, né? Poderia ser aqui, e subir com essa linha para cima. Ó. Vejam que ali embaixo no campo de medidas está alterando as medidas de ângulo. Né? Então se eu quisesse agora traçar um ângulo de 33,8, vou colocar aqui. Olha só, já ficou no ângulo. Então agora, com a ferramenta de linha, eu poderia editar essa peça, ó, a ferramenta de seleção, com a ferramenta de linha. Como eu tenho a guia traçada no ângulo de 33,8, eu faço o desenho, troco para a ferramenta de empurrar, puxar, solto, e o ângulo dessa peça eu sei exatamente que está com 33 ponto ângulo de curvatura ali a partir do ponto de início. Né? Porque as linhas guia são retas, né, da fita métrica, e a ferramenta de transferidor vai fazer isso. Vai fazer a linha guia num ângulo diferente que a gente venha precisar. Próxima ferramenta desse grupo é a que se chama plano de seção. Essa plano de seção, o que ela é? Opa! Deixa eu pegar esse quadrado aqui como exemplo, só criar um grupo, arrastar ele aqui para o lado e criar como se fosse uma... bem rápido aqui, como se fosse uma casinha. Ó. Então, eu vou subir para cima, ilustrar aqui como se fosse o teto. Criei uma forma com a ferramenta de linha. Eu crio aqui um triângulo e edito. Chegou lá na face, ok. Opa, foi demais. Ok. E crio o grupo. Digamos que seja a representação de uma casa, mas que aqui dentro a gente tenha todo o nosso projeto. Tem a porta, tem a janela, tem a divisória de parede, tem a cozinha, sala, quarto, enfim, né? E eu quisesse apresentar ou para algum cliente ou por algum motivo de uma representação de planta, não de planta baixa, porque planta baixa é aquela vista de cima, né? Mas um corte no meio aqui do ambiente da casa, né? Essa ferramenta é muito útil para isso, porque eu não preciso editar peça por peça e eu também não perco as características originais aqui do projeto. Então vamos lá. Com a ferramenta de plano de seção, eu encosto aqui na face onde eu queira, né, movimentar. Nesse caso vai ser daqui para lá, então eu cliquei. Aí com a ferramenta de movimento, ele cria maior aqui porque ele precisa pegar uma área um pouquinho maior do que o plano que a gente vai editar. Né? Com a ferramenta de mover, através desses pontinhos aqui do canto, eu posso arrastar e ele vai fazer, percebam, ele vai fazer um corte, opa, aqui dentro das formas geométricas. Porém, isso é legal porque se a gente tivesse mais objetos aqui dentro, eles não iriam ser apagados, né? Ele só serve para a gente fazer, por exemplo, uma parte cenográfica, né? Então, para voltar, o que eu posso fazer? Posso deletar aqui que ele volta, não perde as características originais aqui das formas de desenho que a gente fez. Então, a plano de seção, eu vejo que esse é o recurso, né? Muito utilizado mais pelas pessoas que trabalham aí com planta de layout, né? Ou desenho técnico de, sei lá, de várias coisas, né? Então, aqui nesse conjunto, aqui a gente quase terminou, porque aqui falta aqui embaixo os eixos. Gente, eu não vou nem apresentar ou tentar falar disso,
porque a gente não vai usar aqui nos conjuntos de móveis. Eu, particularmente, nunca utilizei. Mas essa função, na arquitetura e na engenharia, ela é utilizada para mudar o sentido de eixo de alguma peça, mudando ali os pontos de azul, verde, vermelho, né? Enfim, para projetos mais de urbanismo, né? Edificação, construção, tem coisas que as pessoas precisam fazer e esse recurso justamente vai ajudá-los a fazer isso. Mas enfim, não vou ficar falando muito porque eu acho que não vale a pena eu estar explicando uma coisa que provavelmente vocês nunca vão utilizar. Ok, continuando. Próxima ferramenta, tem essas três aqui, ó, que uma chama percorrer, que é o pezinho, outra que se chama posicionar a câmera e esse olhar se chama girar. O pezinho é como se fosse um movimento de navegação aqui dentro. Quando eu clico e arrasto, ele vai se movimentando como se tivesse uma pessoa caminhando, né? Eu posso fazer isso devagarinho, ó. Enfim, eu não uso ela muito porque eu uso aqui a orbitar, a panorâmica e a de zoom, né, para fazer os movimentos. Mas esse conjunto aqui nada mais é do que o olhar também aqui, ó, quando eu clico ele faz um movimento como se a pessoa estivesse observando, né? Bom, basicamente serve para isso. Aqui embaixo a gente já viu, né? Tem um vídeo lá específico falando disso. E para fecharmos, tem um recurso que eu também acho bem legal sobre representação gráfica, que fica aqui no painel direito, se chama... Opa, deixa eu fazer de novo aqui. Ele se chama Estilos. Ele abre essa caixinha e aqui a gente encontra diversas opções para mudar como que eu posso dizer, o layout aqui da página. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, estilos diversos. Se eu clicar aqui, ele vai mudar as cores e o nosso cenário aqui da área de trabalho, né? Então vejam que para os desenhos, a representação dos desenhos, digamos que a gente tenha uma casa aqui, né, uma cozinha, um quarto, enfim, né? Esse recurso mais artístico pode vir a ser bem legal, né, de se usar numa apresentação cenográfica, né? Então a gente pode mudar, aqui tem diversas opções, muitas. Só clicar aqui para mudar. Vamos pegar essas aqui, arestas de desenho à mão livre. Como se fosse desenhos ó, de rabisco. Bem legal esse recurso. Eu acho particularmente, né? A gente pode alterar de maneira bem rápida assim, o modo de layout aqui visual da nossa página. Bom, pessoal, basicamente eu acho que tem bastante coisa, né, para se aplicar. Olha só, vejam como ficou aqui o desenho da cômoda. Eu vi agora de canto ali. Então já ficou legalzinho, né? Diferente para apresentar e bolar uma apresentação. Então é isso, pessoal. Espero verdadeiramente ter conseguido ajudar nessa questão de introdutória aqui do SketchUp, né? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, ou enfim, né, que você venha precisar, pode me enviar uma mensagem que certamente dentro dos limites que eu conheço aqui do SketchUp, eu vou tentar ajudar. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir, para quem assistiu até o final, e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu, tchau!